Lucas capítulo 7. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 36. Lucas 7, 36. Quando você encontra Lucas 7, 36, quero hoje compartilhar com você uma reflexão da palavra do Senhor que nasceu no meu coração dias atrás, depois de uma ligação. Antes disso, eu quero te dar a oportunidade de dar glória a Deus pelo retiro de jovens que aconteceu esses dias. Foi tremendo. Eu sei que muitos ajudaram, muitos participaram. Foram 40 jovens participando. Vários voltaram para Jesus no final. E eu confesso que nesses 35 anos de idade e alguns anos aí de igreja, quase desde a infância, eu nunca vi pessoas voltando para Cristo chorando tanto igual foi naquele retiro. Eu lembro que eu orei para eles assim, enquanto eu estava orando, teve uma hora que eu abri o olho assim, olhei para o chão, estava todo respingado de lágrimas que estavam caindo no chão de todos. Então, isso daí só o Espírito Santo pode fazer, irmão. Não tem estrutura, não tem argumentos, não tem boa qualidade de distorção na guitarra, é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Então, foi tremendo. Hoje à noite também vamos ter um batismo nas águas ali na rua. Sei que, glória a Deus ou não? Glória a Deus! Muitos com certeza estarão ali à noite. Muitos não estão hoje presentes porque estão nesse batidão aí do retiro. Mas eu quero deixar essa palavra com você hoje, nesse domingo, que eu disse que essa mensagem nasceu depois de uma ligação. Dias atrás, um homem me ligou e esse homem me disse assim: pastor, eu quero batizar nas águas. Eu falei, glória a Deus. Ele falou assim: eu quero congregar com a minha família também na Viva Church. Eu falei, opa, glória a Deus 2 vezes. Ele falou assim: não, porque nós estamos entendendo que nós precisamos buscar a Deus, eu e minha casa. Eu falei, amém, varão. Ele falou assim: então dá para batizar eu e meu marido? Eu desliguei a ligação e fiquei imaginando nas variantes disso. E eu cheguei a uma conclusão que é mais difícil lidar com os crentes que vão ver do que com aqueles que ainda serão convertidos. É mais difícil lidar com os crentes que estão na igreja e vão ver do que lidar com aqueles que vão ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero compartilhar essa palavra com você sobre os traços de um fariseu em mim. Lucas capítulo 8, versículo 36, a palavra do Senhor diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. E Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela o secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela
ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata, e uma delas 50, a outra. Como nenhum dos devedores conseguia lhe pagar, repita isso comigo, como nenhum dos devedores conseguia lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e concedeu e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher, ajoelhada aqui, quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Bora tomar o Senhor assento dizendo aleluia. Nós lá vamos para uma sequência de 3 domingos seguidos de mensagens aqui que cobram de nós uma maturidade muito grande. Quis Deus que nós continuássemos nessa mesma qualidade. E eu quero ser muito direto àquilo que nós vamos meditar nessa manhã, que é primeiro te dando o cenário. Se você está ainda com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o versículo 36 do capítulo 7 começa com a seguinte palavra: um dos fariseus. Os fariseus não são aqueles que é colocado na Bíblia Sagrada para ser o papel do vilão. O fariseu, ele é criticado por Jesus, mas pela sociedade da época era o padrão, eram os melhores que tinham. No ano 160 a.C., quando o rei Seleucida Antíoco IV Epifaníades, ele entra em Jerusalém e mata um porco no altar, profana os lugares santos. Um grupo que não tinha sangue sacerdotal, não era da tribo de Levi, não era importante, já revoltado com aquela situação, se apegam à lei de Deus e vêm para trazer de volta a instrumentalidade da palavra de Deus. E esse grupo vem na intenção certa, são piedosos. Em aramaico, o significado do grupo é separados.
Eles vêm para defender uma lei que estava sendo abolida, deixada, esquecida. Diferente dos saduceus, que é um grupo aristocrata, rico da sociedade, diferente dos essênios, que procuravam uma separação saindo da cidade, morando em cavernas, no meio do nada, diferente dos zelotes, que era um grupo terrorista que lutava contra Roma, nós temos a criação do grupo dos fariseus. E o grupo dos fariseus era gente da gente. O grupo dos fariseus era escriba, o grupo dos fariseus era padeiro, era gente da rua, era gente do povo, não era gente da alta sociedade rico. E esse povo tinha uma máxima só: guardar a lei na risca e fazer ela valer. Na época mais ou menos de Cristo, Flávio José fala que era mais ou menos uns 6.000 fariseus. Quantos fariseus? Só para ver se você está na introdução comigo ou vai me abandonar. 6.000 fariseus. Na época Jerusalém era de 500, 1.000 ou 1 milhão de habitantes, não importa, mas isso é menos de 1%. Mas esse grupo estava pregando em sinagoga, estava ensinando lei na rua, estava cumprindo. E esse grupo começa a ter 3 pilares. Eu estou te apresentando, viu? Estou te apresentando porque às vezes você não sabe o que é fariseu. E eu estou te falando que fariseu era o padrão na época. Olha onde que Jesus vai tocar. Vai tocar no ponto, na artéria. Era o padrão espiritual e religioso da época. Eram os melhores dos melhores. No Sinédrio tinha a maioria das cadeiras com voto. Os fariseus, eles começaram a se estribar em 3 pilares. E o tripé começava com o primeiro ponto, que era a Torá oral. A Torá escrita é os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Torá escrita, 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá oral era comentários da Torá escrita. Ou seja, vou te dar um exemplo. Nós temos um versículo bíblico, mas aí eu viro para você e falo assim: olha, agora eu faço assim, eu acho assado. Aí você fala: entendi. O comentário meu seria a Torá oral. E a Torá escrita é o que está na Escritura. O primeiro declínio que vai levar os fariseus para onde eles estavam é colocar essa cerca em volta da lei. Porque agora não era só a lei. Agora eles começaram, e tudo começa com uma intenção boa, viu? Por isso que tem aquele ditado que fala que o inferno está cheio de boa intenção, né? Começou com uma intenção boa. Vamos fazer uma cerca aqui, que é para a gente não transgredir a lei. Então a gente já para na cerca, que é para não quebrar a lei lá dentro. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos lavar as mãos antes de comer, nós vamos fazer isso, nós vamos guardar, no sábado também nós não faz nada, e começa aquilo, e começou a criar um monte de lei oral, que não era lei escrita, e isso vai ser condenado lá na frente por Jesus como tradição de homens. Ele fala assim: vocês estão cumprindo tradição de homens ao invés de cumprir a palavra de Deus, fariseus. Então eles começam com essa Torá oral, e começam a colocar um monte de preceito, princípio e doutrina que não era a palavra de Deus. O segundo ponto do tripé era o mérito acumulado. Os fariseus começaram a acreditar que quanto mais boas obras, quanto mais atitudes boas, quanto mais coisas boas eles fossem fazendo, eles iam acumulando mérito, acumulando crédito diante de Deus. Nós estávamos no retiro falando justamente o contrário, que o que Paulo me informa é que não tem ninguém bom. A soma de todos os esforços da humanidade é inútil para pagar a dívida do pecado. Por isso o Filho unigênito desceu para pagar a dívida por nós. Então aquilo que chega até a nossa vida, aquilo que vem até a nós, é totalmente imerecido, é totalmente graça para nós, porque tem alguém que merece toda a honra e toda a glória e todo louvor, que é Jesus de Nazaré. Você concorda comigo? Já levante a mão e não perca essa oportunidade. Diga glória a Deus. Eles vão acreditando que quanto mais coisa boa eu faço, eu vou fazendo e vou acumulando, e de repente Deus está lá olhando do céu e falando assim: olha, tá pouquinho bom, olha como é que faz tudo certinho, eu vou abençoar e vou amar mais aquele ali, porque aquele ali é diferenciado mesmo. E isso é, obviamente, uma heresia e um distanciamento da palavra de Deus. O terceiro ponto do tripé, que aqui eu guardei o pior para o final, obviamente, é o ponto que eles começaram a se separar. No início, eles começaram a se separar do pecado. Isso aqui é o nosso dever. No início, eles começam a separar do pecado. Mas com o tempo, com o dia a dia, com o mês a mês,
eles vão falando assim, não, peraí, separar do pecado já está pouco. Eu vou começar a me separar do pecador. E aí, se você peca, eu não ando com você. Se você peca, eu não recebo você na minha casa. Se você peca, não encoste em mim. Se você peca, eu não vou ser seu amigo. Se você peca, eu não vou sentar na mesa com você, porque sentar na mesa para brasileiro é normal. A gente senta em restaurante, senta em qualquer lugar na rua. O pessoal que você conhece hoje fala, não, senta aqui na minha mesa, não sei o quê. Mas na cultura judaica, sentar na mesa eu concordo com o que você concorda, eu te defendo e eu tenho comunhão com você. Então eu não sento qualquer um na minha mesa. Fariseu começou a se separar do pecador, começou a excluir pessoas, começou a tirar pessoas do seu convívio, porque elas eram pecadoras, diferente de Jesus. Jesus não, Jesus ele nunca aprovou pecado, mas sempre se aproximou do pecador. Jesus nunca falou, pode pecar à vontade, mas ele sempre chegou perto do pecador e disse assim, estou chegando perto de você para te dizer que eu te amo e vou mudar a tua vida. Nunca excluiu. O problema do fariseu é que ele começa a fazer essa distinção. E o texto que começa me falando que este Simão, como é que é o nome dele? Simão. Vamos animando aí, né? Como é que é o nome dele? Simão. Esse Simão era fariseu. E esse fariseu, olha só que plot twist. O fariseu convida Jesus para jantar. O quê? Se a gente olhar de cara no texto aqui, pastor Raul, a gente fala assim, esse cara era bom, hein? Crente. Queria Jesus na casa dele. Só que quando você dá uma vasculhada no texto, uma vasculhada, eu vim com ela aqui para te passar, eu vou deixar com você. Quando você dá uma peneirada no texto, você vai descobrir a intenção dele. A intenção dele não era ter comunhão com Jesus, não era conhecer Jesus, não era se aproximar de Jesus, não era fazer uma aliança com Jesus. A intenção dele era avaliar Jesus. Vamos ver esse profeta itinerante da Galileia. Vamos ver se esse cara fala mesmo as coisas dentro da Torá ou não. Vamos ver de qual que é. Que é só que está surgindo aí. Vou levar lá em casa para nós vermos como é que é. Por que eu digo isso? Porque lá na frente Jesus fala assim, olha, eu cheguei e você não me deu água para lavar o pé. Eu cheguei, você não me cumprimentou com beijo. Eu cheguei, você não colocou óleo na minha cabeça para me ungir. Mas essa mulher me entregou tudo isso. Ou seja, não é que ele tratou Jesus mal, mas ele não demonstrou essa afetividade, esse interesse de comunhão com ele. E é aqui que nós temos um motivo para você dar um aleluia, porque nós temos alguém que se acha perfeito, que não entrega nada, mas nós temos uma mulher pecadora que está entregando tudo. Nós temos uma pessoa no mesmo texto, na mesma sala, no mesmo cenário, que aos olhos da sociedade não vale nada, mas ela entregou tudo diante de Jesus. E nós temos um outro sentado à mesa, que é perfeito, cuidador da lei, seguidor da Torá oral, da Torá escrita, mas ele não entrega nada. Quem é você nessa manhã? Quem é você nesse lugar? Quem é você nessa igreja? Eu vim entregar tudo aos pés de Jesus. Eu vim entregar tudo na presença de Deus. Amachori amanacalabragai. Aleluia! Essa mulher, Lucas vai me falar que ela era pecadora. Olha aqui para minha pupila, que agora esse início aqui na montagem do negócio, você perdeu a hora das ferragens, das paredes e o teto cai. Lucas fala que ela era pecadora. Era o que, irmão? Pecadora. Imagine você, como era a vida dessa mulher, para alguém te escrever e dizer pecadora. Imagine você quando alguém me pergunta, quem que é aquele cara ali? Pecador. Que vida ela leva? Gabriel, que dia a dia essa mulher teria? Alguns biblicistas vão falar daquilo que muito possivelmente ela tinha uma vida pública desregrada, prostituição. A ponto do escritor bíblico falar, era pecadora. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia a vida que ela levava. E aí, esta mulher, ela não foi convidada.
Se você já quiser ir colocando aqui para o lado da goela, aleluia, vai só preparando aí, vai valer. Ela não foi convidada. Só que ela entra no jantar. Tem uma mesa. A mesa judaica era em forma de U. E era no chão, não tinha cadeira. Era no chão, cada um tinha o seu lugar. A pessoa se sentava assim, com os pés para fora da mesa, encostava o cotovelo e ia comendo. Ela não tem lugar para ficar na mesa. Ninguém colocou pratinho para ela, ninguém separou porção. Mas ela entra na casa. E ela não procura lugar na mesa, ela procura lugar aos pés. Ó. Ela não quer assento preferencial, ela só quer o pé de uma pessoa. Olha, é assim. Ela não está preocupada, vai ter porção de coxinha para mim, ela quer ficar nos pés. Eu vou te dar a oportunidade. Eu quero acreditar que nessa manhã tem gente aqui que não está preocupado com posição de cadeira, nem com prato do quitute, mas quer os pés dele. Quem está nos pés dele, quem está se derramando diante da presença dele. Eu não vim aqui para ocupar posições do lado de Simão, mas eu quero estar aos pés de Jesus. Aleluia. Eu não preciso que me apresentem com um nome. Porque o fariseu tem nome, Simão. O fariseu tem posição religiosa, fariseu. Essa mulher só tem uma coisa, pecadora. Você não precisa saber mais nada sobre mim. Você não precisa saber que eu sou pastor. Você não precisa saber se eu tenho curso teológico ou não tenho. Você não precisa saber se eu formei na faculdade de Oxford, na de Ohio ou em faculdade nenhuma. Eu só quero que você saiba uma coisa. Um pecador. Nos pés de Jesus. Eu não quero outra apresentação. Eu só quero que digam que eu não saí dos pés de Jesus. Ela entra. Ela vem direto. Ó. Aí você não dá glória, é terrível. Ela vem direto e ela já chega nos pés. E ela já começa a chorar. Você sabe por quê, irmão? Porque o culto não começa no pé, começa na hora que eu decidi já sair de casa para ir. Aí ela já chega direto no pé, já chega chorando. Já chega chorando. Aí ela desata o cabelo. Ela faz o quê? E começa a enxugar com o cabelo. Uma mulher, naquela cultura, desatando o cabelo, era indecoroso. Era feio, era baixo, era uma postura totalmente sem respeito. Mas ela não está preocupada com as formalidades. Aleluia. Ela está preocupada em entregar tudo nos pés. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. Aleluia. Eu não sei se eu vou ter outro dia. Eu não sei se eu vou ter outro momento desse. Eu não sei. Então, hoje que eu tenho, eu vou entregar tudo nos pés dele. Eu vou colocar o meu tudo aqui. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, irmão. Eu não sei se eu vou estar vivo no culto de namoro à noite. Mas hoje nós estamos aqui, você está aqui. Então entregue tudo nos pés dele. Olha a Suri André Calabrava Saragai. Ela desata o cabelo, começa a enxugar. Ela levou um perfume de alabastro. Esse perfume era da Índia. Esse perfume provavelmente era importado da Índia. Era um perfume caríssimo. Imagine você que era mais ou menos 300 denários. 300 denários é salário de um ano de trabalho. Ela gastou um ano de trabalho, comprou o perfume. Ela poderia negociar o perfume. Ela poderia vender para alguém. Ela poderia usar no seu job. Mas ela falou, não. Eu estou cansado de gastar coisa do inferno. Agora eu vou colocar nos pés de Jesus. E ela derrama o perfume. Aqui eu vejo que o pessoal já começa a ficar nervoso na sala. Porque é nessa aqui que Simão vai desatar. Na hora que ele derrama o perfume, ele fala assim, aí não, aí é demais. Você sabe por que ele começa a ficar nervoso? Porque a questão é que quando uma pessoa está entregando muito no mesmo ambiente que o outro que não está entregando nada, ele se incomoda com o que está entregando muito. Ao invés de pegar o exemplo e começar a entregar muito também. Aí eu começo a olhar e me incomodar. Eu, se fosse você, daqui a pouco estava aleluia, nem você
para disfarçar. Eu começo a me incomodar, porque a entrega do outro revela a ausência de entrega minha. Aí eu começo a ficar incomodado. Mas você não precisa incomodar com quem bate palma, com quem dá muito glória a Deus, com quem fala em línguas, com quem já está chorando. Não se incomoda com ele, não. Pegue o exemplo e vá para os pés de Jesus também. E adore a Deus também. Quando Simão olha isso, ele está vendo uma entrega que não é comum. Irmão, eu quero que as pessoas olhem para mim, para você, e vejam em nossa vida uma entrega que não é comum. Aleluia. E quando isso acontecer, eu já vou te dar aqui já, antes de acontecer, viu? Igual Jesus em Mateus 24. Antes que acontecesse, eu vos disse. Então eu vou te falar. Antes de acontecer, eu já estou te falando. Se um dia você começar a entregar um pouco a mais para Jesus, pode ter certeza que palma tu não recebe, mas alguém vai virar para você dentro da igreja e vai falar assim: para que isso tudo? Alguém fala: mas tu é bitolado, hein? Tu é religioso. Mas tu fica se sacrificando, né? E tu fica fazendo isso. Por quê? Porque a sua entrega revela a falta dele. Aleluia. Então, ao invés dele acelerar, ele prefere desfrear. Ao invés dele comprar um perfume de 1 ano de salário, ele prefere falar assim: para que esse desperdício? Jesus não precisa de perfume. Aleluia. São pessoas ao redor que não querem que você entregue. Para que você está? Você é religioso, está fazendo isso tudo? É para a igreja? É para isso? É para homem? Primeiro é meu bem-estar, primeiro é minha vontade, primeiro é minha casa, primeiro é não sei o quê, primeiro é não sei aonde. Não é não, irmão. É que ele não quer entregar, porque entregar tudo custa tudo, e tudo é muita coisa. Não quer, vou entregar só um pouquinho só, vou colocar só um perfume da Avon, da Boticário, tá ótimo, não precisa de muita coisa. Eu não quero entregar 99%, porque 99% é tudo. Eu quero entregar tudo na presença de Deus, todo o meu corpo, alma e espírito. Não, mais alguém comigo? Levante a mão aí, não, glória a Deus de crente. Aleluia! Vou para Jesus para ser forte, meu irmão. Ela começa a derramar o perfume. E o perfume, irmão, é essência. Essência. É perfume puro. Não estou falando de cheio, não. Estou falando de puro. Puro. Quando ela derrama aquele perfume, o perfume enche a casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não precisa de 20 crentes, não, meu filho. É tudo o culto derramando perfume e todo mundo vai sentir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É um no culto que começa a se derramar, o outro lado fala assim: opa, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Aí eu de trás assim: negócio tá animando, eu tô parado, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Experimenta derramar o perfume. Experimenta derramar. Ontem nós estávamos lá no retiro, última ministração, acabei de ministrar, vamos orar, tá todo mundo orando. Olhei para um jovem lá, um jovem pingando fogo, olhei para o outro fora que em modo avião. Falei: não, peraí, tá errado. Peguei o que estava lá no modo avião, falei assim: chega aqui rapidinho. Colei do lado do outro lado, falei assim: ora por ele. Aí ele começou a orar, no final estava no apelo chorando, Jesus tocou a vida dele e começa: é só jogar perto, é só colar. Você é para Jesus, está ajudando. É só juntar, meu irmão. Tu tá no culto mais fora de área do que tudo? Mira um que está. Mira um que está derramando perfume. Mira um que está derramando perfume, vai chegando perto. Vai, irmão, pega aqui na minha mão, aleluia, aleluia. Vai, junta a brasa para ver se não incendeia. Chega perto. O negócio é que quem derrama perfume enche a casa. Vai ter gente que se incomoda, mas vai ter pessoas que vai quebrar o perfume também e vai derramar-se na presença de Deus. Aleluia. Essa mulher não pede nada. Ela chega e derrama um perfume. Que investimento, irmão? Salário de 1 ano. Eu não vou nem tocar no assunto aqui de salário do mês. Que o do mês nós já não dá conta. E do ano.
ela chega e está derramando. Mas ela não pediu. Vou até acabar a mensagem com esse nada, Senhor. Ela não pediu? Nada. Porque quem sabe que não merece nada, por mais que entregue tudo, não vai pedir nada. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Mas Jesus, com a sua graça, entrega tudo. Aleluia. Nunca deixa quem entrega tudo voltar sem nada. Aleluia. Glória a Deus. É, papai. Ela está derramando perfume. Aleluia. E agora, sai da mulher, senão tu vai achar que é a mulher. Vamos pro lado do Simão, porque quando ela entrega, o perfume sobe. Simão está lá com os convidados dele, a galera da santidade. E de repente, ele pensa. Aí eu repito porque é importante para Daniel. Ele pensa. Se esse homem fosse profeta, ele não ia deixar essa mulher tocar nele. Isso é um absurdo. Porque ela é pecadora. Se ele fosse profeta, ele saberia a vida dela. Agora veja. Estamos construindo as paredes. Ó. Na teologia de Simão, quem é santo não pode nem encostar em quem é pecador. Porque Simão não encosta. Porque na teologia de Simão, ele é santo e não é pecador. Na teologia de Simão, ele não duvida que Jesus é profeta, porque Jesus não operou um milagre. Ele não duvida que Jesus não é profeta, porque Jesus não fez um sinal e uma maravilha. Ele não duvida que Jesus não é profeta, porque ele não ressuscitou um morto. Ele duvida que Jesus é profeta, porque deixou um pecador, uma pecadora, tocar nele. E se ele fosse profeta, não deixaria. Na teologia de Simão, ele tem que afastar o pecador para o pecado não chegar nele. Na teologia de Jesus, aqui eu vou ir. Na teologia de Simão, ele afasta o pecador para o pecado não pegar nele. Na teologia de Jesus, ele aproxima do pecador para tirar ele do pecado. Jesus nunca provou o pecado, mas nunca se afastou do pecador. Eu sinto Deus aqui, olha, você sente Deus ou não? Ele nunca condenou o pecado, mas nunca na Bíblia Sagrada você vê Jesus tratando diferente o pecador, pelo contrário. O B.O. de Jesus, o problema de Jesus não era gente pecadora, era gente que chegava achando que era santa. Pode reparar, pega um versículo nos evangelhos que Jesus está dando uma resposta em alguém que é pecador. Nenhum. Mas vai ver o que ele falava com os fariseus. É doido, é? O mais leve ele falava assim: vocês são tudo filho do diabo. Mais leve, o dia que ele estava calmo, na paz. Por quê? Olha aqui para minha pupila. Por quê? Porque Jesus sabe o que é alguém santo. Quer já ir trazendo para as cordas vocal, glória a Deus, para trazer. Jesus sabe o que é gente santa. Ele sabe o que é ser santo. Por quê? Porque ele habitava num lugar aonde havia miríades de anjos, aonde havia querubins, serafins, que clamavam incessantemente, e clamam até agora, nesse momento, clamando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele habitava na presença do próprio Pai. Ele sabia o que era serem santos, e ele despiu-se da sua glória. Por que ele despiu? Porque queria andar com o pecador, ele queria estar do lado de pecadores, ele queria resgatar pecadores. Aí de repente, andando na Galileia, em Jerusalém, chega uma patotinha falando: eu sou santo. Ô filho, eu não estou ligado o que é gente santa, e não é você. Mas eu não vim para vocês não. Pai, não? Não. Se vocês não são pecadores, eu vim foi para os pecadores. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Porque o são não precisa de médico, mas me enfermos eu vim para eles. Tem alguém que precisa de Jesus? Tem algum pecador que veio aqui nessa manhã? Só vem esse povo especial acima da média. Quem é pecador que precisa de Jesus? Levante a mão e diga aleluia! É para nós que ele veio! O B.O. de Jesus era por gente prepotente em obras, gente religiosa. E agora, você quer entender o B.O. de Jesus? Você quer entender o B.O. de Jesus? Se você não sentir isso aqui também, acabou tudo, ó. O B.O. de Jesus, isso aqui é o que é o fariseu? O fariseu é isso aqui, ó. O que ele pensou? O que ele pensou? O que ele pensou? Se fosse profeta, não deixava assim, como é que pode? Isso não é nada, não sei o que. Aí Jesus, Simão, diga, mestre, o quê? No pensamento está julgando, na boca está chamando de mestre. No pensamento está causando divisão, na boca chama de meu pastor. No pensamento está cobiçando a mulher do outro, na boca fala aleluia. No pensamento está duvidando de Cristo, na boca chama de mestre. Tem gente que é discípulo só na boca. Saúl era o aleluia só para disfarçar, aleluia. O discípulo é só na boca. Eu posso te falar uma coisa? Eu escuto o que você fala e acredito. Mas tem alguém aqui que está olhando aquilo que você sente. Aleluia! Não. Em nome de Jesus eu quero profetizar. Nós não seremos uma igreja de discípulos orais. Nós não seremos uma igreja de discípulos só de boca. Nós não seremos uma igreja de discípulos de Cristo só na conversa. Todo o nosso corpo, alma e espírito, nascido de novo, glorificando ao nome do Senhor. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, tudo vai estar consoante a palavra do Senhor. Eu quero em nome de Jesus profetizar que cai por terra todo pensamento adulterado por Satanás. Aquilo que nós vamos pensar, sentir, é aquilo que vamos falar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós seremos nascidos de novo e discípulos de Jesus em tudo. Aleluia! Eu não tenho a chama na alma de ter pessoas com aparência. Eu não tenho a chama na alma de falar com o grego numa igreja, que as pessoas como é que parece bonitinho, todo mundo lá bonitinho, andando igual um soldadinho de Cristo. Eu não tenho essa chama, mas a chama que arde no meu peito é que possamos ser uma igreja avivada, mas madura, coisa que Corinto não era. Uma igreja que saiba sobre o fim dos tempos, coisa que Tessalônica não era. Uma igreja que saiba responder a gnósticos, coisa que Colosso não sabia. Eu quero ser uma igreja que congrega, que conhece a palavra da verdade e vive a palavra da verdade. Uma igreja que tem a unção do Espírito queimando no seu peito. Eu não quero ser só de palavras, eu quero ser de pensamentos, a presença de Deus também. Discípulos reais. Porque eu não escuto o que você pensa, mas tem alguém na mesa que escuta. E ele vira e diz: Simão, tu pensando já está falando alto demais para Jesus. Aí você não pensou na frase, mas também vou repetir. Simão, diga, mestre. Jesus tinha paciência, não tinha? Diga, mestre, olha. Imagina se não ler esse pensamento. Deus é fiel. Imagina, o cara fala um negócio, mas é telepata de Jesus. Rapaz, Jesus sabia. O cara, diga, mestre. Quase fazendo assim, diga, mestre. Vou te contar uma historinha. Pode contar, sim. Tinha dois homens que estavam devendo um sujeito lá, um 500, outro 50. E nenhum dos dois conseguia pagar. Eu falei pra você repetir, porque eu vou colocar em caps look. Nenhum dos dois conseguia pagar.
Por quê? Porque não adianta. Se você acha que peca pouco, você não pode pagar a sua dívida. E se você acha que peca muito, você também não pode. Em outras palavras, está todo mundo no mesmo lugar, indesculpáveis diante de Deus, sem poder pagar o preço da remissão e do perdão. Por isso, Paulo diz assim, ele se tornou propiciatório por nós. Ele veio e pagou a dívida. É por isso que o escritor aos Hebreus falou assim, de uma vez por todas, porque sangue de touros e bodes não pode, é impossível apagar os pecados. Mas aí ele entrou no verdadeiro santo dos santos do céu, de uma vez por todas, e se entregou pela nossa vida. O preço que ninguém podia pagar, ele pagou com sangue na cruz. Você sabe o que isso aqui é para nós? Tapa na cara. Que às vezes nós achamos que é bom demais. Às vezes nós achamos, cara, respeita lá que eu estou orando até antes do almoço. Respeita lá que eu acordo às 5 da manhã, a galinha está pensando em cantar, eu já estou lá, Senhor, meu Deus e meu Pai. Respeita lá que eu vivo uma vida de jejum. Respeita lá que eu sou o cross da fé. Também não tinha condição de pagar. Mas quem era o dono da dívida cancelou a dívida. Aleluia. Paulo fala mais bonitinho, que ele fala assim, ele, o Cristo, cravou na cruz a cédula de dívida que nós tínhamos. E ele colocou em exposição os principados e potestades, humilhando eles publicamente. Por quê? Porque o mesmo Paulo diz assim, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele vence, cancela a dívida, rasga. Aqui, rasguei. Ainda chega para tua mãe mostrando a nota fiscal. Pega aqui na minha mão. Pra que, senhor? Pega aqui. O que é isso aí? A marca da cruz? É a nota fiscal. Tá pago, Tomé. Tá pago. Deus, aleluia. Você pode crer pela fé nessa nota fiscal. Tá pago, Tomé. Ele cancela a dívida. Simão. Sim, mestre. Quem ama mais? Eu imagino que é o que perdoou 500, né? Quem perdoou mais, quem foi mais perdoado, ama mais. Ele falou verdade. Só que olha aqui para minha pupila. Se nenhum dos dois conseguia pagar, era para os dois amar igual. É ou não? Mas tem alguém que acha que a dívida é menor e que ele já teve alguma parte de bonificação nessa conversa. A nossa participação nessa conversa é só de fazer a dívida. A participação do pagamento é toda dele. Ruim de ouvir demais isso daí, sabe o que é isso? Graça. Horrível. Para mim é horrível. Eu queria um aplauso para mim. Pois é, não vai rolar. Nessa história só tem um, que quando João falou assim, e agora? Quem é digno de abrir o livro? Alguém falou, eis aí o leão da tribo de Judá. Aleluia. O descendente de Davi, quando ele olha para trás, ele fala assim, eu vi o cordeiro, parecendo que estava morto, mas já estava vivo. Ele chegou e pegou o livro, porque só o cordeiro é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Nessa história só tem um digno. Eu estou para te falar que não vai ter segunda temporada para ver se nós entramos. Não, só ele mesmo. Amém ou não? Amém. Os dois não conseguiam pagar. E aí, é aqui que eu vejo que está todo mundo nivelado. Jesus ele veio para nivelar a coisa. Está todo mundo nivelado. Quando pegaram, os fariseus mesmos pegaram, olha as atitudes. Pegaram a mulher no ato de adultério. O cara deixaram embora, mas a mulher pegaram. Porque se está no ato, tem os dois lá. Mas o cara falou assim, não, querido, pode ir embora. Porque eles não estão preocupados com a mulher. Você viu que mais uma vez o nome é citado? Eles não querem saber quem é ela. Não querem ajudar ela. Eles querem expor o erro e matá-la. Porque fariseu está mais preocupado com a pedra que carrega para a lei não ser esquecida do que com a pessoa que errou.
Vale mais a pedrada para viver a santidade do que resgatar a pessoa falha. Porque se erra, morre mesmo. E toma. Chegaram para Jesus para fazer uma armadilha. Usaram o erro dela para fazer uma armadilha. Chegaram para Jesus e falaram assim: olha, Jesus, foi pego aqui no ato de adultério. Ela nem manda matar. E aí, faz o quê? Jesus está escrevendo. É o único momento na Bíblia que Jesus está escrevendo alguma coisa. E ele estava tão nem aí com os fariseus e tão interessado no que ele estava escrevendo na areia, que ele fala assim: isso aí. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí, você sabe o que aconteceu? Nenhum dos dois conseguia pagar. O de 500 e o de 50 não tinha como pagar. Aí foram deixando as pedras cair. Porque se você pesquisar, todo saldo está devedor. Eles foram embora. Quando foram embora, a mulher está lá. E ele falou assim: uai, mulher. Jesus é demais. Uai, mulher, cadê teus acusadores? Ah, parece que foram embora. A mulher está descabelada, está chorando, está toda, pensa, foi apanhando no caminho, penso eu, conjecturo, porque ninguém pegou. Se ia apedrejar ela, pegou com respeito. Por favor, senhora, caminhe na nossa frente, por gentileza. Não, se ia matar ela, apedrejar, ela foi puxando cabelo, jogando, chutando pra rua, fazendo um espetáculo. Porque se todo mundo soubesse disso, ia saber o que Jesus falou e ia virar contra Jesus. Quando Jesus dá essa resposta, vai todo mundo embora. A mulher está aqui enxugando as lágrimas, tentando arrumar o cabelo. Ele fala assim: cadê teus acusadores? Já foram. Tudo bem. Aqui está o ponto central de Cristo. Eu não te condeno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vai. E não peques mais. Aleluia. É aqui que está. O único que poderia apedrejar. O único que poderia pegar a pedra e falar assim: dá licença, moça, porque eu posso. E tá. O único que poderia. Ele disse: eu não te condeno, mas também não aprova a tua conduta. Vai e não peques mais. E aqui que está o que chocava. Porque olha a dificuldade que nós temos de entender isso daqui. Porque as pessoas pensam que amar o pecador é aprovar o pecado. Não é não, não é não. Tem diferença. Jesus amava o pecador, mas não aprovava o pecado. Mas por que ele amava o pecador? Porque ele sabe que todo mundo é pecador. E geralmente quem está com pedra na mão já teve até pior do que aquela mulher. O negócio é que não te pegaram. Aleluia, eu vou dar aleluia. Ó, eu não sei você, eu vim para aleluia. O negócio é que ninguém pegou nós. Mas muito pior. Uns B.O. muito pior. E a gente querendo tapar a perna em outro. Não sabendo nós, esquecendo, tendo uma amnésia crônica, que um dia estávamos mortos em delitos, em pecados, vivendo a natureza caída do velho homem, mas graças a Deus, que um dia nós subimos numa figueira brava, procurando quem a gente não conhece, e realmente nós não achamos, porque foi Ele que nos achou primeiro, nos escolheu e chamou Zaqueu. Aleluia! Para mim tá bacana, para Jesus pode ter um aleluia no meio das palmas, não? Glória a Deus. Jesus ele não ia nem para religiosidade, nem para libertinagem. Só que os fariseus já ficavam incomodados com as atitudes dele. Pense você, a Bíblia fala assim, olha, Lucas 5,30, os fariseus falam assim: ele come com pecadores, ele come com publicano, com cobrador de impostos. Era um pessoal que tinha uma fama terrível. Esse pessoal era assim, ó, vou te explicar como é que às vezes você não estudou ainda. Ó. O publicano e cobrador de impostos, ele não ficava lá só recebendo a duplicata e a fatura. Ele pagava o imposto para Roma. Chegava para você e te cobrava mais. Jesus sentava nesses caras. Tinha fama de ladrão, ficava em jogatina, roubava todo mundo, extorquia o próprio povo. E os fariseus falam assim: não, eu não jamais que eu vou me sentar com um ser humano desse, Deus que me livre. A Bíblia Sagrada fala que Jesus deixou essa mulher, essa pecadora, possível prostituta, tocar os seus pés. E o fariseu jamais deixaria isso acontecer. Jesus, ele deixava, tocou em leproso, tocou em morto, tocou em esquife.
Um fariseu não tocava em nada impuro, mantinha distância até para pegar a comida e lavava a mão, que era a tradição oral. Ainda julgou os discípulos, os seus discípulos não lavam a mão. Olha, santidade, que coisa tremenda. Jesus conversou com uma mulher no poço de Jacó sozinho. O fariseu não conversava com mulher sozinho, muito menos um samaritano. Jesus entrou na casa de Zaqueu e o fariseu não fazia isso. Você lembra do Zaqueu? Jesus falou: ei, desce aí depressa. Aí Zaqueu desce. Quando ele desce, Jesus fala assim: me convém pousar na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Você deu aleluia porque tu é crente, mas você lembra a reação da igreja? Você lembra a reação da congregação de Jericó? Aleluia. Você lembra a reação da congregação de Jericó? Como assim? Ele vai na casa dele? Se eu estou falando que o sujeito que era só cobrador de impostos já tinha uma fama terrível. Às vezes, se o cara não roubasse, já tinha fama. Zaqueu não era cobrador de impostos, era chefe da região dos cobradores de impostos. Cara, misericórdia. Pensa o tanto que esse homem é odiado. No meio de toda a cidade, Jesus fala assim: é na sua casa que eu vou. Ah, congregação. Revoltou, acendeu fogo, mas estranho, né? Como assim? Não, na casa dele, não, isso não. Não tem pessoas assim, seguem Jesus o dia inteiro, mas não concordam com as atitudes de Jesus. Está seguindo Jesus para cima e para baixo, que a multidão não seguia. Mas quando Jesus fala algo, faz algo, toma atitude de algo, a mesma pessoa que está seguindo não consegue aceitar isso. Por quê? Por quê? Olha aqui pro meu olho azul. Aqui, ó. Por quê? Já se perguntou por quê? Por que esta congregação de Jericó está tão enojada? Parece que acertou uma flecha nele. Ai, uma facada. Como que Jesus vai na casa dele? Por que esse sentimento? Dramatiza, pergunte para alguém que está do seu lado. Por quê? Por quê? Muito calmo. Nossa, eu vou te falar. Pergunta, por quê? Por quê? Vira para quem está do outro lado desesperado. Por quê, irmão? Para quem está atrás não tem velho. Mas por quê? Por que eles estão tão incomodados? Quer a resposta ou deixa o irmão? Os quatro na frente só quer saber. Fala pra nós, fala pra nós. Pelo mesmo motivo que Jonas não foi para Nínive. Olha pra cá que você pensa que sabe. Pelo mesmo motivo que Jonas não foi para Nínive. Agora é hora de você soltar o porquê de novo, né? Sabe por quê? Só o pastor Raul que anda. Sabe por quê? Jonas dá um motivo. Jonas dá um motivo. Por que ele fugiu? E ele não falou assim, estava com medo de Nínive perigosa, pessoa lá tinha uma fama de bárbaro, matava, tirava as tripas das pessoas. Eu não vou lá, eu tenho medo, eu não queria morrer, eu sou tão jovem. Ai, eu fui embora porque eu queria ir para Tarsis para viver uma vida de bem-bom. Ai, porque eu tenho trabalho, finanças. Isso. Não é nada disso. Ele fala assim, por isso que eu não queria vir. Porque o Senhor ia ter misericórdia desse povo. Aleluia. E eu sou bom demais para esse povo ir para o mesmo céu que eu vou. Como assim eu vou chegar no céu e dar essa desgramada, essa desgrameira de Nínive? Por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que o Senhor tem muita misericórdia. Você sabe por que às vezes você não prega para alguém? Porque você acha ele ruim demais para ir para o mesmo céu que você. Você sabe por que você não investe em alguém? Porque você acha ele pior demais que você, para ele vir para a igreja contigo. Você sabe por que tem casos que você muda de cadeira quando senta? Porque você vai, Deus me livre, isso aqui você tem que mandar embora daqui que está acabando com o ambiente. Porque você se acha muito melhor do que ele. Você sabe por que Zaqueu está sendo criticado pela cidade? Porque a cidade está dizendo, não é possível que Jesus vai salvar logo ele. Vai, e vai na casa dele. E vai mudar a vida dele. Vai. Jesus pega os piores casos. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Pode reparar, que agora quem está sentado do teu lado aí é crente, gelzinho no cabelo, coisa linda, gravatinha, coisa mais linda do mundo. Dá uma olhadinha pro lado aí, olha pro lado aí, desconfia. Ô menino, você me desconfiar, dá uma olhadinha. Olha, como é que tá lindo, agora que ele tá lindo desse jeito. Mas às vezes isso daí dos irmãos dele era o pior, às vezes da cidade dele era o pior. Às vezes isso daí a polícia correu atrás dele mais que tudo. Já tentou pegar em 3 temporadas no Netflix e não conseguiu pegar. Isso aí agora, olha de novo, olha que coisa linda. Olha que crente, coisa mais fofa, cheiroso. Agora é só esse Paris e glória a Deus. Mas antigamente ninguém queria ser amigo dele. A família excluiu do grupo do WhatsApp. Mas Jesus parou embaixo da figueira e disse: desce! Eu vou entrar na tua casa! Aleluia! Glória a Deus. É Jesus que olhou para nós e disse assim: vou fazer. Só que tem pessoas da congregação de Jericó, tem certos Jonas que dizem: não, nele não. Tanta gente boa aqui na família, vai pegar logo ele. É assim que Deus faz. Eu vou de novo. É assim que Deus faz. Aleluia! É assim que Deus faz. Mas pastor, tanta gente que quer, tanta gente mais de boa. Eu sou tão complicado. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus pega aqueles que não têm capacidade, probabilidade e mostra em ti e em mim que Ele não precisa de gente boa e perfeita. É Ele que faz a obra completa. Se for para Jesus, põe um aleluia, porque aquele que começou a tua obra é fiel. Aleluia! O B.O. que Jonas não quer ir para Nínive é porque ele sabe que Deus vai pegar gente ruim e vai salvar. E ele não quer, ele se acha muito melhor. Verdade. O B.O. da congregação de Jericó é que eles não querem que Deus, mas Jesus vai salvar logo Zaqueu. O problema, isso é uma frase de Charles Spurgeon. Vou deixar aqui com você levar para sua casa. A frase de Charles Spurgeon é: Jesus nunca teve problema com pecadores. O problema de Jesus era com gente que se achava santa. O problema de Jesus não é com Zaqueu que está com a vida toda torta. É com gente que acha que é melhor que Zaqueu. E nenhum dos dois conseguia pagar. Todo mundo está no mesmo lugar. Aí, de repente, nós temos uma atitude de Jesus que chocaria. Uma atitude de Jesus que eles ficaram alvoroçados. Uma atitude de Jesus que não entenderam. E aí que eu te falo sobre a ligação que eu recebi. Por quê? Porque devagarzinho eu vou te colocar na mensagem. Fica calmo, tá? Não acelera não. Não vai chegar em nós. Mas a ligação que eu recebi é muito parecida quando Jesus chega no posto de Jacó. Porque quando ele chega no posto de Jacó, o fundo musical também foi embora com Jesus, né? Quando ele chega no posto de Jacó, ele vira para os discípulos, dá uma olhadinha para os dois e fala assim: não vai rolar não, hein? Ele vira para os dois e fala assim: chega aí, dá um pulinho na cidade, compra alimento lá, compra um pão lá para nós. Sovado? Aí voltou o fundo. Ela compra um pão lá, sovado, fermento, não, pode comprar o pão se vocês quiserem. Só quero que vocês saibam aqui. Vai lá. Foi os 12. Chegou a mulher samaritana. Mulher samaritana, você já está sabendo, né? Primeiro, mulher. Já não podia conversar sozinho com Jesus. Segundo, samaritana. É o oposto ao contrário de Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder, quem ama ele, Jesus. Pois é, o samaritano. Uma rixa terrível. Terceiro, uma mulher que já teve 5 casamentos. Feia ela não é, né? Porque não é possível. Para casar 5 vezes, Deus é fiel. Casou 5 vezes. E agora ainda estava com 6 que não era marido. Era só mesmo caso do WhatsApp, eu sumida. Qualquer um dos discípulos ali ia virar advogado de Jesus. Como tu ousas uma mulher falar com ele assim? Jesus não precisa de advogado. Ele é o advogado. Aleluia! Aleluia! E a gente está dentro da igreja querendo ser advogado da santidade. Ser advogado de Cristo. Advogado da sua palavra. E você sabe o que Jesus está fazendo com você? Vai dar uma palma.
Porque enquanto você não se enxergar igual ela, você não pode ficar comigo no posto para nós conversar com ela. Glória a Deus. Fala. Eita, Jesus. A mulher vem, começa a dar patada de graça em Jesus. Mas Jesus sabe como é que trata a gente ferida. Eu vou de novo. Jesus sabe como é que trata a gente ferida. Ele não apela com a mulher não. E olha que a mulher está falando. Na primeira ali que ela falou, não tem balde, então morra. Não, aí não, calma, tudo bem. Mas é que você está procurando o poço. Mas se tu sabesses, mulher. Aleluia. Quem fala contigo, mulher? Era você que ia me pedir água e nunca mais você ia ter sede novamente, mulher. Ela vem, vai dando patada no atacado e no varejo. E Jesus com uma paciência que os 12 não iam ter. E se não tem paciência para cuidar de gente ferida, tá com papão. Varre aqui, varre ali, aspira lá, vai. Você sabe cuidar de gente? Não, aqui bateu, tomou. Pega ali aquele cabo. Como é que você não sabe cuidar de gente se tudo na igreja é sobre gente? Tudo na igreja é sobre gente. Mas o meu jeito, o seu jeito, não é o que você vai revelar. O que você vai revelar é o que Paulo disse assim, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive. Aleluia. É porque eu sou, pois é. Essa frase tem que mudar para Cristo ser na sua vida. Se eu não sei cuidar de gente ferida, aconselhar, a pessoa vem naquela toada 200 por hora, porque gente ferida ataca. Gente quando está toada já chega atacando. E se você não tiver paciência, calma, tranquilidade, unção, palavra de Deus, vamos com um pão no café. Porque se não souber lidar com gente, Jesus nunca vai te deixar no cenário de salvação. Pesado igual tijolo na água, né? Calma, vai mais. Ele acaba de falar com a mulher fala assim, isso é um profeta. E o senhor sabe quando o Messias vai chegar? E se eu te falar o quê? Que chegou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto Deus aqui. A primeira pessoa que ele se revelou como Messias foi para aquela mulher. Os 12 foi chamado pelo nome, mas ele não tinha falado dos 12, eu sou o Messias. Foi a primeira pessoa que ouviu, foi daquela mulher. E você sabe o que é rico religioso? É gente que chegou ontem e tem mais intimidade com Jesus do que eu. É gente que começou no evangelho anteontem. Já está pregando que pinga azeite, não é possível. É porque tu está pensando que igreja é tempo de empresa. Que quanto mais tempo você fica, mais caro você sobe, não sei o que, tal. Igreja é tempo de busca, vai para os pés, derrama um perfume. Glória a ti, Jesus. Os discípulos voltam, já voltam julgando, já voltam falando, mas como assim? O que é isso aqui que essa mulher está pensando comigo aqui? E é uma mulher samaritana, só pensaram. Mas porque como que João escreveu se eles só pensaram? O que eu já te falei, vou falar de novo. Teu pensamento fala alto demais quando Jesus está perto. Eles só pensaram, mas Jesus contando a história falou assim, escreve aí, João. Eu sei o que vocês pensam. Eu sei que vocês olharam para a mulher e ficou assim, eu sou João da igreja, o quê? Estou ligado. A mulher volta para a cidade, olha, isso aqui, que é bom, aleluia, põe, viu? Que agora também não chega no final. Que é bom, aleluia, já pode chegar aqui nas cordas vocal. 12 homens escolhidos, chamados pelo nome, preparados, caminhando com Jesus a todo momento, vendo milagres, prodígios e tudo mais, recebendo ensinos direto da fonte, foram para a cidade e voltaram com pão. Voltou com o quê? Pão. Uma mulher com caráter torto, 5 casamentos, uma fornicação, um adultério sendo mantido. Totalmente inválida, fugia do povo, entrava no povo a mendiga, totalmente fora, desregrada, com uma crença errada, foi para a mesma cidade e voltou com a cidade. Aleluia! Tu está voltando com o quê? Vou de novo, você não finge de boa. Tu está voltando com o quê?
Tu está voltando com pão ou está voltando com gente? Tu está voltando com o quê? Está voltando com pão ou está voltando com pessoas? Com que você está voltando da cidade? Ela não tinha preparo, ela não sabia nada de escatologia, não recebeu, não ouviu as bem-aventuranças, não deu tempo. Mas ela com toda a limitação, é por isso que eu amo o Evangelho, sabe? Eu disse para um irmão assim, começa a célula, meu irmão, Deus vai te usar, mas pastor, mas chega o pessoal é crente mais antigo, tem uns que é mestre, abre a boca e prega, porque na tua simplicidade bíblica, Deus falará. Agora ele falou ontem comigo assim, já vai ter que multiplicar a célula, não está cabendo lá em casa, tem 3 células. Eu falei, é isso! Abre a boca e fala! Tem muita gente capacitada que só serve para trazer pão, mas na simplicidade de Cristo existem mulheres convertidas que trazem a cidade. A mulher vai atrás da cidade. E aí que eu volto ao texto para deixar com você o último ponto e muito obrigado. Quais que são os traços do fariseu em mim? Você está carregando os traços de Cristo ou os traços do fariseu? Não, pastor, de Cristo, glória a Deus, aleluia, amém. Bom, vamos um pouquinho. Os convidados se escandalizou. Como é que a pessoa perdoa o pecado assim? Quem que ele acha que é? Porque Jesus vira para a mulher e fala assim, perdoados são os seus pecados. Não estava no templo, não tinha sacerdote, não tinha animal sendo morto. Quem esse homem pensa que é? Ele não fez um sacrifício, não matou um animal, não fez nada, não tem um altar. Ele não é sacerdote? Pois é, eles estavam olhando para a sombra da antiga aliança. Mas o Cristo que estava ali já era a revelação da aliança. Perdoados estão os seus pecados, mulher. Jesus olha, entrega perdão. Os convidados se escandalizam. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Simão já estava escandalizado. Como é que ele deixa a mulher tocar nele? Ninguém se preocupou com a vida da mulher. Porque fariseu preocupa com o erro que comete, não com a pessoa que está cometendo. Não precisa ficar triste não, calma. Ele vira e fala assim, pois é, ela me entregou tudo que tinha. Ela tem muitos pecados. Não ache você que eu estou diminuindo pecados dela. Não ache você que eu não conheço, tem muitos pecados. Mas eu tenho o poder de perdoar todos eles. Aleluia! O fariseu faz o mesmo papel que o diabo. Pega os teus pecados para te acusar. Jesus pega o teu pecado e perdoa e lava com o sangue de Jesus. Pastor, eu tenho os traços de Cristo em mim, glória a Deus. E se esse casal de homem começa a vir aqui todo culto? Tu vai louvar na hora do louvor, ou vai ficar assim com a mão meio assim, mas de vez em quando dá uma olhadinha, de vez em quando dá uma cutucadinha assim, de vez em quando dá uma cochichadinha, de vez em quando não sei o quê. E se começar a congregar aqui um casal de mulheres? Tu vai falar, diga mestre, mas com pensamento olhando assim, essa igreja acabou. Glória a Deus. Hein, Simão? Se chega uma mulher aqui com a maquiagem borrada, cabelo meio atrapalhado, vestido indecoroso, decote estrondoso, essa mulher chega com hálito alcoólico, como quem virou a noite numa festa, e ela chega aqui de manhã e diz assim, eu quero participar do culto, e vai subindo, isso aí até meio cambaleando assim. E aí, você puxa o teu marido de perto? Tu vai falar, sangue de Jesus tem poder. Vai respondendo para você. Se põe na cena. Chega um homem aqui, magro, abatido, cadavérico, com os dentes podres, e diz assim, eu estou usando crack, eu não consigo sair dessa vida, eu moro ali perto do Midi, na rua, fedendo, um odor terrível. Aí ele chega e senta aí no meio. Põe a mão no narizinho. Ai, tá impossível. Muda de lugar, vira um círculo em volta dele. Responde, Simão. Entra um casal aqui domingo de manhã, um homem bem vestido, bem alinhado, junto com a sua esposa, a criança vai para o Kids, e ele senta aí no meio. Só que esse homem já saiu em todos os grupos de Facebook, de Instagram e de WhatsApp como caloteiro.
Você conhece pessoas que ele não pagou, mas ele veio na igreja. Tu olha para ele e pensa o quê? Às vezes é triste descobrir que a gente parece mais com Simão do que com Jesus. Talvez você julgou Simão a mensagem inteira. Talvez nós estamos igual a Simão. Tu olharia e dizia, como tem coragem, não pagando pais de família, no meu amigo não pagou, e o que ele está fazendo aqui na igreja? Como é que pode? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Você levaria a mulher para a tua casa? Não, pastor, na minha casa não entra qualquer um, na minha mesa não senta qualquer um, porque minha casa, minha família, proteção, e eu não posso e tudo mais e tal. Tu mandava a mulher embora? Porque uma coisa eu te falo, se tu mandar a mulher embora, Jesus vai junto. Porque ele vai atrás dos doentes. Quais são os traços que estão em você? Será que você não se acha lá no fundo como Jonas? Muito melhor do que Nínive? E eu quero orar. Você quer orar? Aleluia. Glória a Deus. Vou mudar. Eu preciso orar. Glória a Deus. Porque eu não posso ser uma congregação de Jericó que questiona e briga com Jesus que ele está caçando os Zaqueus. Eu tenho que ser uma igreja que se alegra com a entrada do pior dos pecadores. Não aprova o pecado deles, mas fica tranquilo, porque quem vai convencer não sou eu, quem vai convencer não é você, quem vai convencer não é em direto, em grupo, quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Não é eu que convenço, não sou eu que liberto. Acredite, meu irmão, no poder da palavra de Deus que é ministrada. Acredite no poder do Espírito Santo. Você não precisa mudar a cara, você não precisa tratar diferente, você não precisa vir para passar do lado. O Espírito Santo vai mudar a vida dele e dela. Quantas pessoas atrapalham o processo de libertação de alguém? Sabe por quê? Acelera demais, não é você que faz. A pessoa entra na igreja hoje, amanhã já tem que ser crente. A pessoa entra na igreja hoje, amanhã tem que mudar inteira. Entrou na igreja hoje, viveu a vida inteira no crime, anda até xingando as mãos, assim, para um lado e para o outro, falando palavrão. Aí entra na igreja, agora você tem que falar varão, varoa, vaso e terra. Caramba, eu não consigo, quando eu vejo, eu falei, vai Corinthians. Aí começa uma pressão